Olá, galera do canal Português Predileto. Sou eu, professor Jati, e venho hoje trazer para vocês informações muito valiosas, tanto para quem vai fazer Enem, como quem vai prestar concurso público. Vamos fazer aqui rapidamente a primeira parte da aula de pontuação. Quando se fala em pontuação, é necessário observar duas coisas importantes. A primeira delas é que a pontuação, ela tenta trazer para o texto as especificidades da língua falada. Ou seja, quando eu falo, eu tenho algumas expressões próprias. Por exemplo, a entonação. Como é que te faz uma pergunta? Na seguinte entonação: como vai você? Quando eu faço uma declaração, eu já sou mais incisivo, não é isso? Você vai bem. Então, a pontuação ela tem um aspecto importante, que é ela tenta trazer para o texto essas entonações, pausas, silêncio, expectativa que você tem nas expressões faladas, na modalidade falada da língua. Então, a pontuação é muito importante em composições textuais em que você precise perceber, sobretudo na expressão das personagens, esses traços característicos da língua falada, ok? E o segundo ponto importante em relação à pontuação é que a pontuação, ela mexe com os aspectos da coesão textual. Ou seja, para você que vai prestar Enem ou concurso público em que a coesão é uma exigência da banca, perceba, uma vírgula usada incorretamente faz com que a sua coesão seja considerada ineficiente, a ideia também é afetada e você certamente será penalizado. Ok? Gente, vamos lá. Então, o primeiro passo é esse, é você entender que os pontos são sinais gráficos que procuram recuperar as características da modalidade falada em relação à modalidade escrita. Vamos falar aqui rapidamente dos principais pontos, dos principais sinais gráficos de pontuação. Vamos começar pelo ponto, que a gente também chama de ponto de continuidade ou ponto final. Gente, para que serve o ponto? O ponto serve para finalizar uma frase declarativa. É quando você declara, quando você fala acerca de alguma coisa. Por exemplo, meu dia hoje foi maravilhoso. Aí você coloca o ponto para encerrar essa frase, ok? Uma outra especificidade do ponto é quando você vai separar orações coordenadas assindéticas. Então deixe-me tocar um pouquinho nesse ponto. Orações coordenadas são orações sintaticamente completas. Assindéticas são aquelas que não precisam de conjunção, não são interligadas por conjunção. Neste caso, você substitui o síndeto, a conjunção, pelo uso do ponto. Daí o nome assindética, que quer dizer sem o síndeto, sem a conjunção. Vou dar um exemplo bem simples. Fui à feira, ponto. Comprei várias frutas, ponto. Voltei para casa depois. Veja, o ponto foi utilizado para separar essas orações coordenadas assindéticas, ok? Outro sinal de pontuação muito importante é a vírgula, ok? Em tese, a vírgula indica uma pausa na leitura, ou seja, a vírgula tenta simular essas pausas que se usam na língua falada. Isto em tese. Na prática, há regras que devem ser obedecidas para o uso desse sinal de pontuação. E nós vamos citar alguns, os mais importantes, os mais relevantes, para você não esquecer. Primeiro, não se deve separar o sujeito do predicado por vírgulas. Aí é o não uso da vírgula. É muito comum as pessoas acharem que quando o sujeito da oração está muito extenso, ela deve colocar uma vírgula. Aí a vírgula não cabe. Quando se deve usar a vírgula? Quando você utiliza um vocativo.
Vocativo é uma função sintática que indica chamamento. É quando você está invocando alguém, invocando alguma coisa. Vou dar um exemplo bem comum. Menino, venha já para casa. Esse menino é o elemento que está sendo invocado, está sendo chamado. Portanto, é um vocativo. Após o vocativo, deve-se utilizar a vírgula, ok? Um outro elemento em que a vírgula é exigida é o aposto explicativo, ok? Tanto o aposto quanto a oração subordinada substantiva apositiva, elas devem estar entre vírgulas. A vírgula é obrigatória. Aposto, para quem não sabe, é aquele elemento que acresce uma informação, acrescenta uma informação sobre o elemento anterior, geralmente explicando algo sobre ele. Vou dar um exemplo muito comum, principalmente aqui para nós de Belém do Pará, que curtimos futebol. Se eu digo assim, o Remo, vírgula, Leão Azul da Amazônia, vírgula, venceu o Castanhal no jogo passado. Esse Leão da Amazônia, ou em outras situações, Leão Azul, é um aposto. Tá ok? Para a galera do Paysandu não ficar chateada, se eu colocasse assim, Paysandu, vírgula, o time de maior torcida do Norte, vírgula, jogou a Libertadores. Só um exemplo. Esse termo intercalado é o aposto e ele precisa vir com o uso da vírgula. Um outro elemento em que a vírgula é obrigatória é com o adjunto adverbial deslocado, ou antecipado ou intercalado. Para quem não lembra, adjunto adverbial é uma função sintática que indica determinadas circunstâncias, meio, finalidade, tempo, espaço, dúvida, enfim. Então deixa eu dar um exemplo bem simples. Quando você diz, naquela época, os homens agiam assim. Veja, naquela época é o adjunto adverbial. Ele está deslocado, ele está antecedendo a frase, né, o sujeito. Então, o que é que a gente faz? Nesse caso, o uso da vírgula é obrigatório. Ok? Então, por hoje, a gente para por aqui. Vamos continuar a aula de pontuação na próxima semana. Fique ligado. Gente, curta, compartilhe, se inscreva no canal, dê essa força para o professor. Um grande abraço.